Eu queria querer ir embora para Londres com ele e ter uma vida publicável. Eu queria querer, mas eu era uma madeira cheia de cupim. Ninguém atende o telefone quando as madeiras cheias de cupim ligam no meio da madrugada para falar sobre as heroínas trágicas da família ou sobre achados de palimpsestos delirantes, porque essas novas feridas que acossam a madeira são os mesmos buracos de sempre que vão crescendo até que ela, sem perceber, deixa de ser uma madeira com chagas e vira uma chaga cuja saúde sofre de um leve amadeiramento. Yo quería querer irme a Londres con él y tener una vida publicable. Yo quería querer, pero yo era una madera llena de comején. A las maderas llenas de comején no se les contesta el teléfono cuando llaman en la madrugada para hablar de las heroínas trágicas de la familia y de hallazgos de palimpsestos delirantes. Porque esas nuevas heridas que acosan a la madera son los mismos vacíos de siempre, que van creciendo hasta que ella, sin saberlo, deja de ser una madera con llagas y se vuelve una llaga cuya salud sufre de un leve enmaderamiento. Que tal? Estamos de volta com mais um episódio do nosso Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje, contamos com a presença de Celso Eck de Pitol, Yuri Miller, Michele Savarias e eu, Thiago Pedruzzi. Vocês devem ter escutado, então, 2 trechos, um em português e um em espanhol. E essa é a dinâmica do nosso podcast hoje. Ele é bilíngue. Por quê? Porque nós contamos com a presença da escritora Maria Helena Moran, certo? Então, por que um trecho em espanhol e um trecho em português? Porque a Maria Helena é venezuelana. E a partir dessa conversa nós vamos descobrir o que fez ela vir até o Brasil e viver aqui, vive até hoje, neste país, né? E escrever em português também o livro dela. Então a gente agradece a presença da Maria Helena aqui hoje, e é o nosso primeiro podcast com entrevista também, é um formato que nós estamos estreando, estávamos sempre voltados para análise de livros, análise de temas, e hoje vamos ter um diálogo, então estamos aprendendo um pouco, vamos aprender, e a Maria Helena é nossa cobaia, né, nessa primeira entrevista. Então, muito obrigado, Maria Helena, pela presença, e eu vou começar te fazendo alguma pergunta já, que a primeira pergunta é, Maria Helena, né? Como é que tu vieste parar no Brasil, né? Que ventos te trouxeram para o Brasil? Então, eu sempre brinco que a resposta para essa pergunta é meio até cafona. Não, é que eu vim parar aqui por uma história de amor. É lindo, então, né? As pessoas acham que eu vim para o Brasil para estudar, ou, enfim, por alguns outros motivos mais do contemporâneo, do tempo recente do meu país. Mas não, eu vim parar porque eu conheci um gaúcho em Cuba, quando eu estava estudando cinema, e ele se apaixonou e eu vim parar. Primeiro eu fui para Porto Alegre, agora estou em São Paulo, e é isso. Eu vim parar por isso. Então, na verdade, não é cafona, né? Isso é muito mais bonito, né? Veio por questões do coração. E não foi por questões econômicas. E aí tu sempre rompe com a expectativa de quem já pensou, não, venezuelana no Brasil veio por questões políticas e econômicas. Não, né? E então, vocês estudaram juntos em Cuba e qual foi? Era um curso superior, um curso de pós-graduação? O que era? Então, a gente fez o curso regular da Escola de Cinema, Escola Internacional de Cinema de San Antonio de los Baños, que é um curso livre, assim, dura 3 anos e ele não tem alguma equivalência aqui a algum curso, né, de graduação nem de pós-graduação. É mais parecido com uma graduação, mas são 3 anos. Tu tens uma graduação, então, anterior. Isso, eu fiz comunicação social, jornalismo audiovisual na Venezuela. Depois eu comecei um mestrado em antropologia na mesma universidade, mas aí eu larguei tudo e fui para Cuba
fazer cinema. Sim. Aí eu me especializei em roteiro. E de que parte da Venezuela tu és, Marina? Eu sou de Maracaibo, que é uma cidade grande, não sei nesse momento se é a segunda ou a terceira, mas acho que é a segunda cidade maior em tamanho da Venezuela. Uma cidade que fica no ocidente do país e é a maior cidade próxima da Colômbia. É uma cidade grande que está relativamente perto da fronteira. A tua vivência toda é, então, muito próximo da Colômbia e próxima do mar. Eu acho que já temos aí várias explicações que, posteriormente, nós já encontramos, né? E essa experiência do cinema foi provavelmente o que te catapultou para a literatura? Como é que surgiu esse impulso de Maria Helena, escritora? Claro que o roteirista é um escritor, mas normalmente é um escritor que quem gosta muito de cinema vai atrás do roteirista, mas quem conhece cinema mais ou menos, o nome que nos vem à cabeça sempre é do diretor, né? Então, como é que passar de roteirista a escritora de romance, como é que foi esse percurso? Então, eu lembro desde criança, a escrita sempre foi uma coisa muito presente e eu, com o tempo, fui pensando que talvez a escrita era uma fome antiga que eu demorei a saciar, né? Porque eu acho que eu tinha medo, assim, de assumir a ficção como uma possibilidade, mas porque se tu pensar, eu comecei pelo jornalismo, aí depois fui para antropologia, e já na antropologia eu queria trabalhar com a antropologia da ficção, por exemplo. Então já começava aí uma paixão que eu não estava aceitando, né? Mas, com certeza, quando eu comecei a estudar roteiro e comecei a escrever ficção, eu acho que foi esse o caminho, assim, que não teve mais volta, né? Eu acho que eu me interesso muito mais pelo que pode ser do que pelo que está sendo, né? E aí, quando eu vim para Porto Alegre, eu me interessei, eu quis fazer a oficina do professor Assis Brasil, né? Eu não tinha escrito nada literário na minha vida até esse momento. Os primeiros contos que eu escrevi foram para fazer a postulação para a oficina. Só que aí, alguma coisa se abriu que, sei lá, que eu pensei, nossa, é mais isso aqui. Porque acho que tem uma diferença aí fundamental entre a escrita de cinema e a escrita literária que faz com que eu precise das duas. Uhum. Por um lado, a escrita de cinema é uma escrita... Tu sabe que tu tá fazendo uma das camadas desse projeto, né? Claro que é a camada inicial e para mim, tipo, a mais importante, né? Não posso não falar isso enquanto roteirista, mas tu tá escrevendo um texto, né? Vai vir um monte de gente trabalhar outro tipo de linguagem e que vai intervir e teu texto não vai ser, nem pode ser, nem deve ser uma coisa estática, roteiro de ferro, né, como se chama. Mas é muito legal esse processo coletivo, né, porque é isso, é uma série de interpretações vindas de várias artes e é muito, muito gostoso, muito, sei lá, leva o projeto para umas, assim, explora potencialidades que talvez tu não teria entendido, né. Mas a escrita literária permite que tu vai em frente, assim, vai fundo em obsessões e questões muito pessoais com, sei lá, só tu com os editores, né? E isso abriu um mundo para mim, assim, que eu não vou conseguir mais sair dele. Maria Helena, boa noite, Maria Helena. Tu tocaste agora numa questão que me interessa muito, assim, essa questão da relação entre o roteiro e a narrativa, porque eu próprio já trabalhei com roteiro, sou um apaixonado por roteiro, assim como sou apaixonado pelas narrativas de ficção, e essa questão ela sempre me incomoda no bom sentido, né? Me inquieta já faz algum tempo, e eu me recordo agora de uma citação, num trecho de uma entrevista que eu vi do Alfred Hitchcock. Eu gostaria até que tu comentasse isso aí, acho que tu vai ter muito a dizer. Perguntaram uma vez ao Hitchcock, né?
ele, pelos filmes que ele realizava, né, pensavam, olha, tu serias o diretor perfeito para fazer uma adaptação de um filme, de uma obra do Dostoiévski, particularmente Crime e Castigo, né? Perguntaram ao Hitchcock e ele respondeu o seguinte: não, isso não seria possível. E ele, por quê? Não tem como, não é possível fazer um roteiro, uma adaptação de uma obra do Hitchcock, do Dostoiévski. Ele, mas por quê? Porque nas obras do Dostoiévski há uma série de palavras, uma série de frases, uma série de períodos que são ali, cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu lugar definido. Isso não é possível de transpor realmente para a narrativa fílmica. Eu queria que tu comentasse essa frase, assim, porque eu acho que tu vai ter muito a dizer. Se tu concorda, se tu discorda, ou se tu não concorda totalmente, ou se tu concorda parcialmente, eu gostaria que tu falasse um pouco. Eu vou correr o risco e dizer que eu concordo. Eu acho que tem obras... Correu o risco por quê? Porque eu acho que pode ser polêmico. Claro, sem dúvida. Das duas áreas, sabe? Eu acho que assim, a gente tem algumas experiências que às vezes parece que é muito teimosia, né? Querer fazer essa tradução de uma linguagem para outra, né? Sem dúvida. E às vezes realmente não dá muito certo, né? Tem algumas narrativas que realmente tu vê que se presta para fazer uma adaptação. Também, assim, acho que a ressalva que eu tenho é que se tu pensar assim, em termos de adaptação, tradicionalmente, assim, obviamente é meio que impossível adaptar uma obra como Crime e Castigo. Porém, se a gente tiver um olhar mais aberto sobre isso, a gente pensar que em vez de uma adaptação pode ser uma coisa mais livre, enfim, mais aberta a novos caminhos, a tomar um ponto de partida e a partir daí ir para outros lugares, eu acho que aí a conversa se transforma em outra coisa. Porém, a gente sabe que essa questão da adaptação e o fato de ser uma adaptação é uma questão que é muito usada até como elemento de marketing, sabe? Para vender um projeto, para conseguir financiar um projeto nas nossas latitudes, né? Sim. Então, sim, isso gera uma cobrança muito, muito grande em cima do que vai ser essa obra, né? Mas enfim, eu acho que tudo tem a ver com o conceito de fidelidade que a gente quiser trabalhar nesse sentido, né? Se for pensar nos termos que o Hitchcock fala, ele está falando de uma coisa, assim, muito mais fiel no sentido ortodoxo, assim, da palavra, né? Então, mas acho que tem de tudo, acho que... E eu sou bem desapegada, assim, eu acho que na hora que a gente vai assistir uma adaptação, seja ela mais livre ou menos livre, eu acho que a gente tem que entender que a gente está indo assistir uma outra obra e que não tem como exigir, como cobrar dessa obra uma transposição direta, porque é impossível. Eu acho que temos que entender isso primeiro do que qualquer outra coisa. Maria, boa noite. Falando ainda sobre o processo da tua formação, antes de chegar no texto do romance, eu queria te perguntar sobre as tuas leituras da literatura nacional, no caso, a leitura venezuelana, porque a gente sabe, isso deve ter percebido bem rapidamente também, que as leituras da literatura latino-americana feitas desde o Brasil, elas são um tanto restritas, né, e normalmente começam pelos países limítrofes, como talvez seja inevitável, e depois até se estende para algo da literatura colombiana, mexicana, quem sabe chilena, e olhe lá, assim, e algumas literaturas permanecem quase invisíveis até hoje no Brasil. Gostaria de perguntar o que tu lia da literatura venezuelana e o que tu lia da literatura brasileira, o que tu já conhecia dessa literatura antes do processo da tua vinda para Porto Alegre. Então, acho que é uma ótima pergunta, porque gera várias, assim, vai revelar vários buracos, né, dos nossos países e do jeito que a gente conhece as nossas literaturas. Na Venezuela, eu lembro muito claramente de ler muito mais coisa de fora do que da própria literatura venezuelana. E o que eu lia da literatura venezuelana era muito mais os clássicos.
aquelas coisas que a gente lê na escola, que, bom, eu acabei gostando, né? Sei lá, Rômulo Gallegos, Francisco Massiani. Eu tive um momento em que conheci alguns autores trabalhando numa feira do livro e, a partir daí, eu comecei a me interessar pelo contemporâneo. Então, aí comecei a entrar em contato com textos como, por exemplo, Héctor Torres, que é um ótimo cronista e romancista, Eduardo Lindo, que é um contista que eu não sei por que ele ainda não está publicado aqui também. O Alberto Barrera Tisca, que é um nome mais famoso, porque ganhou o prêmio Herralde, que é o prêmio da Anagrama, né? O Fedossi Santaella, que é um professor, que além de escritor, é professor de escrita criativa, quando eu nem sonhava algum dia em fazer uma coisa parecida. Tem o José Urriola. Todas essas pessoas que eu estou falando não estão mais na Venezuela, né? Então, tirando o Héctor Torres, que continua lá. Mas é uma questão, né? Porque, enfim, já faz muito tempo que estão fora. E eu acho que eu acompanhava mais, desde sempre, mais a poesia. Tinha mais, antes de entrar em contato com esses contemporâneos, o que eu mais li era poesia. E com relação àquele, que eu conhecia de literatura brasileira, eu só sabia de nomes, alguns nomes que eram editados até pelas editoras do Estado, né? A Clarice, o Machado de Assis, algumas coisinhas assim, sabe? O elementar do elementar. Mas aí em Cuba, eu comecei começou o namoro, eu comecei a querer conhecer. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu li foi o Augusto dos Anjos. Claro, também conheci a Fernando Pessoa, não é brasileiro, né, mas pelo menos em português. E eu li, por exemplo, Milton Ratum, e eu li Um Copo de Cólera, Dois Irmãos, e não estou lembrando agora, mas enfim, foram as primeiras coisas que eu li. Depois, quando eu já estava aqui, aí eu entrei de cheio a ler e estudar o contemporâneo brasileiro. Então, e nesse movimento eu percebi que eu estava só lendo o brasileiro contemporâneo, né? Aí eu pensei, opa, peraí, preciso me voltar para as Américas, né? Para as Américas hispanas. E aí de um tempo para cá, eu tô focada em estudar mais, em ler, conhecer, né? Principalmente autoras, né? Que era uma grande lacuna que eu tinha. Acho que o Celso vai perguntar, mas eu vou me adiantar aqui. Tu falaste, Maria Helena, que só tinha lido os clássicos venezuelanos, mas os clássicos venezuelanos que tu deixou de citar são pouco conhecidos no Brasil, né? Eu acho que o Gallegos é o mais conhecido e os Larpietri são os dois nomes que chegam até a gente. Teria algum outro autor, assim, grande autor venezuelano dos clássicos que tu poderias nos citar, assim, como sendo de relevância, é aquilo que se lê na escola, digamos assim, e aí já emendo outra pergunta de brasileiros, né? No mundo hispanohablante, aqui a gente tem alguns brasileiros que entram como leitura da escola, né? E não tem nenhum brasileiro sendo lido na escola obrigatoriamente na Venezuela? A minha pergunta, só, Thiago, desculpa me meter, que na verdade tu antecipaste alguma das coisas que eu queria perguntar, emendando essa última pergunta do Thiago, assim, quando tu falaste que tivesse contato com a literatura brasileira, com escritores brasileiros na Venezuela, tu entendias esses escritores como parte de uma literatura latino-americana de maneira geral, ou tu, né, mesmo que intuitivamente, ou tu vias, olha, isso é parte de um universo diferente que por acaso é vizinho da gente? Eu gostaria que tu, quando tu respondesse a segunda pergunta do Thiago, tu abordasse, pelo menos, en passant, esse tema. Vamos lá. Dos clássicos, Thiago, eu acho que eu acrescentaria o Francisco Massiani, que tem um livro que eu lembro de ter lido na escola, que é Piedra de Mar. E teria, eu acho que outro que, assim, nessa altura,
eu não lembro mais se era coisa da escola ou era coisa da minha casa, mas eu incluiria José Rafael Pocaterra, que é um ótimo contista, que para mim é inacreditável, assim, quando eu percebo que ele não é, assim, super conhecido lá fora, sabe? Eu acho que esses dois nomes, eu vou tentar pensar, ver se eu lembro de mais algum nome, assim, desses grandes clássicos. E sobre as coisas que eu cheguei a ler na escola, eu tenho uma memória muito remota, assim, mas justamente por ser essa lembrança, assim, meio lacunar, eu tenho a sensação de que era lido como dentro da literatura latino-americana, mas passou super batido para mim. Deve ter tido sei lá, algumas poesias, sabe, sei lá, os modernistas devem ter entrado de alguma forma, mas não é uma coisa que eu tenha presente, assim. As coisas que eu lembro são clássicos do resto da América Latina, não nada do Brasil, assim. Não, eu até fiz essa pergunta, direcionei, porque eu lembro dos nossos vizinhos argentinos, todos eles, em idade escolar, leram Meu Pé de Laranja Lima, que é do José Mauro de Vasconcelos. E aí tem amor e ódio envolvido com essa leitura, porque era uma leitura obrigatória nacionalmente, assim, então dificilmente se conheça um argentino da nossa geração que não tenha lido esse livro. E eu queria saber se isso passava também na Venezuela e se havia mais distância em relação ao Brasil, assim, né? Então, a ideia foi partindo desse nosso conhecimento, assim, mais dos vizinhos, assim, mais Argentina e Uruguai mesmo, né? Sabe que quando eu fiz alguma disciplina, alguma questão que tinha a ver com Monteiro Lobato, né, com todas as polêmicas envolvidas, mas enfim. O professor me questionou assim sobre a literatura infanto-juvenil venezuelana, o que eu tinha lido e tal. Aí eu fui ver que sim, que Meu Pé de Laranja Lima, por exemplo, é uma coisa que circula, mas eu não li, eu tenho certeza que eu não li. As coisas que eu lembro de ter lido são todas argentinas, uruguaias, colombianas. Brasil sempre foi uma coisa meio, assim, quase que nem como se fosse um outro continente, sabe? Uma outra América que não a América Latina minha, assim, que eu experienciava. Sim. Muito interessante. E aí, partindo das leituras, Maria Helena, qual é a tua primeira lembrança de leitura? O que a menina Maria Helena lembra de ter lido? Não importa se é jornal, como é que a leitura entrou na tua vida? Então, tem um outro grande, que era um nome que eu não tinha falado, o Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco tem, enfim, um grandíssimo poeta, e ele tem um livro que chama Hiraluna. Na verdade, era assim, um livrinho que a gente tinha em casa, de uma coleção daquelas coleções de jornais, sabe? Que grandes jornais que tem aquelas coleções. E aí a gente tinha esse livrinho, Hiraluna, que acho que na verdade era uma compilação de vários livros dele, sendo que Hiraluna era o mais importante. E aí eu acho que essa é a última lembrança, a primeira lembrança que eu tenho de literária, assim, porque eu lembro que meus pais liam para mim. E a gente lia e lia e lia e lia, e eu decorei muitas dessas poesias, desses poemas. E então esse é um. E outro que continua até hoje sendo uma imagem que me impacta muito é um conto de José Rafael Pocaterra que chama De como Panchito Mandefuá cenou com o Niño Jesus. Que é assim, na minha cabeça era uma coisa infantil, né? É totalmente um conto não apto para crianças, né? Mas meus pais eles não se ligavam muito nisso e, enfim, eu acabei lendo um monte de coisa que era mais adulta, né? Mas eu acho que é isso, Hiraluna e De como Panchito Mandefuá cenou com o Niño Jesus. Então, teve essa interação literária, parte dos teus pais, essa formação de leitora é a partir dos pais, não começa na escola, começa antes. Começa antes. Eu tenho lembranças disso antes de eu ter lembranças da escola. E na minha casa sempre teve muitos livros, né? Meu pai tinha livros até em cima do vaso, sabe? E a gente tinha uma coisa assim, com o livro como objeto de amor, sabe? Assim, como
ponte entre nós, como uma coisa assim, sinônimo de troca. E eu achava maravilhoso algumas histórias dele, ele roubava livros, sabe? Quando antes vendiam livros no supermercado, assim, no caixa, ele pegava um jornal, e aí ele botava no jornal dobrado, botava o livro dentro. E a nossa biblioteca familiar era feita de roubos a grandes supermercados. Então eu achava, tipo, o livro para mim era tudo de aventura, assim, enfim, de vivência com meu pai, principalmente, assim, de diversão. Então, acho que eu fiz uma associação muito cedo e muito boa com esse universo. Maria, aproveitando o teu último comentário e, quem sabe, encaminhando a discussão para o teu livro, mas não definitivamente, a gente pode voltar a outros temas também, mas a presença da leitura e da literatura, ela é um pouco o tecido do teu romance, né? E por ser o teu primeiro livro de ficção também não deixa de ser significativo. Eu queria te perguntar como se deu isso durante o processo, como as leituras foram aparecendo entremeadas no texto literário e de que maneira isso foi organizado e quão consciente foi desde o início, na montagem do teu livro. Eu acho que foi um elemento fundamental, não sei, assim, acho que não desde o começo, porque ele surgiu como uma solução a um problema, né? No texto tem duas linhas narrativas, né? A linha narrativa da neta e a da avó. Eu queria de alguma forma que essa narrativa dessa avó pudesse ser como que atualizada, né? E de alguma forma eu não acreditava, né, em um diário normal, né? Tipo que a pessoa tivesse numa gavetinha, ela escrevia tudo e guardava tudo num caderninho, sabe? Eu achava inverossímil, porque com toda a construção delirante que ela tem, ela não faria isso. Ela tentaria guardar, porque se supõe que ela tem um segredo, um acesso a questões que são secretas, que são importantes, que precisam ser preservadas. Então, não fazia sentido que fosse só um caderninho que ela encontrasse. Então, eu comecei a pensar o que eu posso fazer para que isso vire uma questão verossímil. Aí eu pensei, tá, eu rasgaria, sei lá, faria uma coisa meio espalhada. E aí foi onde surgiram os livros. Aí eu pensei, ela pode fazer como seria em inglês, uma charade, sabe? Tentar, de algum jeito, esconder, mas não, justamente para que fosse mais difícil ainda, esconder por partes. E aí tá, mas onde que ela esconderia? Aí tá, ela tem os livros, que ela era a única pessoa que se interessava pelos livros naquela casa. Tá, então quais seriam esses livros? Então uma coisa foi levando a outra, né? Mas isso aconteceu muito rápido, assim, porque eu já queria quando eu comecei a pensar nesse diário, eu comecei a me deparar com esse problema. Aí eu não escrevi nada até eu ter essa solução. E quando surgiu então essa ideia, então começou a busca, assim, né, por criar essa pequena biblioteca particular, né, dela, e essa brincadeira, né, quais livros escolher, qual que é o critério. E eu usei para isso a minha própria biblioteca familiar, os livros a que eu tinha acesso, livros que eu tinha lido e que estavam ali, e alguns outros que estavam em bibliotecas regionais e que existiam nesse momento em que a personagem teria fundido isso, né? Então, entrou, para resumir, entrou num momento muito cedo, não de cara, assim, junto com a ideia, mas logo depois. E foi uma coisa que realmente estruturou muito o próprio estilo do romance, né? Porque esse jeito dela ir aos poucos se apoderando desses outros textos, né? Começou a ter começou a me trazer camadas de sentido, né? Essa apropriação que ela vai fazendo desses textos
que são todos textos de homens, textos mais clássicos, então ela vai como que roubando um pouco essa autoria, né, contestando esse espaço. Então, é uma coisa bem fundamental, assim, do processo mesmo. Eu queria aproveitar essa tua resposta também para explorar um pouquinho mais a questão justamente desse gênero romance, né? É diferente escrever, imagino que seja muito diferente escrever um romance e escrever um conto, né? O romance, ele tem muito mais espaço, como já dizia o Cortázar, quando comparou o romance ao filme, né? E eu queria saber, assim, como é que foi para ti administrar essas diversas vozes que aparecem, né? Porque a gente tem um discurso que nasce dessas cartas da avó, a gente tem um discurso que nasce da própria Sofia, né? E também nós temos esse discurso que se organiza nessa ilha de Salos. Então, eu queria te perguntar, assim, como foi para ti administrar todas essas vozes dentro desse gênero, que é um gênero bastante, digamos, complexo no sentido também da extensão, né? Nesse livro, Os Continentes de Dentro. Como é que foi essa administração para ti? Eu acho que uma coisa que me salvou muito, que me economizou muito tempo de bater cabeça, foi justamente ter experiência no cinema. Porque lidando com histórias de grande volume, né, de grande extensão, o cinema me trouxe uma série de ferramentas que me resultaram muito úteis, ferramentas de plot mesmo, de criar argumento, de trabalhar com diversos plots e ter que fazer um entramado entre eles. Então, acho que eu segui o mesmo caminho, assim, claro que curtindo mais no caminho, porque tinha muita mais liberdade, né? Mas eu acho que eu segui a mesma questão de, tipo, trabalhar muito a personagem, pensar muito nelas e enfim, ir criando problemas, né? Porque tu vai trazendo problemas para personagens e aí tu vai ter que ir inventando as soluções. Então, eu fiz claramente assim, as duas linhas do tempo de cada uma e aí depois ver essa costura, como fazer para que esse diário, que é de um tempo passado, tenha reverbere no tempo presente da neta, como fazer para que esse impacto aconteça. Então, eu acho que para mim foi bastante, assim, foi bem trabalhoso no sentido da minúcia, né? Mas por outro lado me veio bastante natural, assim, a conexão entre as diversas questões, né? E também eu fiquei muito tempo pesquisando e pensando muito sobre as personagens, eu tinha medo de lidar com esse tema, então eu fiquei um tempão pensando muito nas personagens e nas trajetórias que essas personagens iam fazer, né? E também eu descobri alguns modelos estruturais assim no caminho, que também me ajudaram a pensar esse percurso dessas personagens, né? O porquê que porque que a heroína trágica, né, da família, que é a avó, não podia ser a minha protagonista, né? Porque eu não queria uma tragédia, eu queria a possibilidade de recuperação, possibilidade enfim, de redenção de alguma coisa. Não queria cair na reincidência da personagem feminina que acaba louca, mal, enfim, depressiva. Queria trazer trazer outra abertura para o fim, né? Sim, e eu quero aproveitar para te perguntar também, justamente sobre essa questão das personagens, assim, ao longo da leitura a gente vai vendo que, ainda que elas ocupem um mesmo espaço, por exemplo, essas personagens que vivem na ilha de Salos, elas ocupam o mesmo espaço, mas elas são muito diferentes umas das outras, né? Então, eu queria saber como é que tu foi construindo cada uma dessas personagens e também em relação ao tema da loucura, assim, eu não sei se tu já esperavas desde o início que esse tema teria essa dimensão que tem dentro da obra, se essa dimensão ela foi pensada previamente ou ela foi crescendo à medida em que essa narrativa foi sendo construída, foi sendo escrita. Então, eu queria que tu comentasse esses dois aspectos. Eu vou falar primeiro da segunda parte. Foi inicial, assim, foi desde o começo.
quando eu fui pensar o que acontecia com essa personagem, eu optei por lidar com o medo da loucura, que é uma coisa que me toca pessoalmente, né? Não porque tem alguma questão autobiográfica no meio, nem precisaríamos cair nesse assunto, mas porque é daquelas, sabe aquelas coisas que te movimentam, que te inquietam de alguma forma? Bom, para mim, a loucura tem esse peso, assim, o medo de perder o controle. E então foi assim, foi a pedra angular desde o momento zero do romance. E, claro, assumir trabalhar com um tema desses era uma, sei lá, para mim foi um desafio, mas eu optei por seguir ele, né, por seguir adiante. E isso fez com que eu fosse estudar bastante, fazer entrevistas, fazer mil coisas. E o que eu optei por fazer com esse conglomerado, com essa constelação de mulheres, foi assim, eu me plantei várias premissas, né? Uma era, eu não ia falar sobre a doença de cada uma. Eu quis traduzir, foi o que eu tentei fazer, traduzir essa doença em ações, em comportamento, em personagem propriamente, né? Sem precisar catalogar elas e trazer isso como... Enfim, queria fugir da catalogação que já é feita, né? E por isso também escolhi, enfim, fiz toda essa construção para que o lugar fosse um lugar já abandonado, porque eu não queria trabalhar com personagens que já estivessem sendo medicadas, sendo, enfim, colocadas em caixinhas, né? Me interessava muito mais o componente humano dessas interações, desse universo. Então, por isso, optei, inclusive, por um lugar já inativo, assim. Mas acho que essa é a resposta. Eu optei por trabalhar cada uma pensando o que tinha acontecido com essa pessoa, como era a vida dessa pessoa, e interrogando elas, assim, como que isso pode se relacionar com o momento atual dessa personagem, né? Porque o tema das personagens secundárias é sempre um problema, né? Porque é muito fácil elas serem ou parecidas, ou, enfim, não terem um grande apelo. Para mim era muito importante que elas, mesmo que não tivessem grande espaço, assim, no romance, fossem marcantes de alguma forma, cada uma, né? E esse foi o trabalho. E uma questão, acho que a Maria Helena já deve ter escutado bastante, que a gente pode dizer, e quando nós conversamos aqui, ao ler o romance, é que não parecia que era teu primeiro romance, Maria Helena. Parecia que já tinha, assim, uma certa... Era uma escritora com mais experiência, e ao escutar essa questão do cinema e do roteiro, e a questão de trabalhar com textos mais longos, e a questão do diálogo, que também talvez seja a força no cinema, né? Principalmente... quando falamos assim, filmes tradicionais, né, que não é aquela coisa que fuja do padrão, o diálogo é importante, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, pelo menos para mim, como leitor, é que tu não é condescendente com a questão da loucura, assim como colocar a loucura no altar e enxergar, como a gente vê em outros romances, ou uma ideia assim até, a gente poderia dizer, pós-moderna de loucura, né? E eu acho que tu trata a loucura de uma maneira realista e mais próximo, digamos, de uma ideia que senso comum, mas não no mau sentido, assim, como as pessoas enxergam a loucura, né? Então, das tuas leituras sobre loucura, essa opção por enxergar a loucura, assim, de uma maneira que não é tentando entronizá-la, tentando colocar nesse altar, né? Como é que chegou nessa opção pela loucura, assim? E antes, completando um pouco o que tu me falaste, Thiago, eu queria ressaltar uma frase que ela falou, né? Medo de perder o controle, né? Quando tu falas medo de perder o controle, Maria Helena, fazendo referência à loucura, me parece que aí tu tens, né? Aí
uma questão avaliativa, né? Uma questão valorativa em relação ao tema da loucura, pelo menos implícito, né? Essas foram as palavras que eu acho. Medo de perder o controle. Me parece que toca um pouco algumas questões que o Tiago mencionou agora e com as quais eu concordo totalmente. Né? Queria que tu pudesse colocar um pouco na tua resposta essa concepção que tu mencionaste agora. Então, esse tratamento, essa abordagem da loucura era, claro, o maior medo que eu tinha, né? Porque eu queria muito tentar fazer um retrato que fosse mais humano, e nessa humanidade tem que caber a complexidade, né? Acho que não é só que tem que caber, é que só é feita de complexidade, basicamente. E aí, assim, eu estava rodeada de histórias mal contadas sobre loucura, histórias não são mal contadas, como mal entendidas e muito julgadas e muito, enfim, muito negativamente enxergadas, né? Mas por outro lado também tem isso, né, dessa romantização sobre a loucura, que só basta tu te aproximar um pouquinho de alguma pessoa, família que esteja lidando com uma questão, que tu vai ver que é bem mais complicado do que alguns desses retratos, né? Então eu queria trazer, sendo que era uma questão familiar e que tinha gerado tanta dor e enfim, tanto medo, eu queria trazer essas duas questões. Por um lado, ter personagens que transcendessem esse diagnóstico, né, esse código em que a pessoa parece que se transforma, mas sem deixar de enxergar também o quanto de dor existe ao redor disso, muitas vezes causado por nós e por nossas próprias formas de lidar com a situação, mas também em si mesmo, né? Também não adianta negar a dor intrínseca, né? E isso de perder o controle, acho que é sim, claro, tá totalmente colocado ali, porque justamente tem muitos relatos assim sobre esquizofrenia e criatividade, e enfim, tem bastante pesquisa sobre isso. E assim, a conclusão a que eu cheguei, que chegam a maioria dos pesquisadores e tal, é que não existe uma correlação assim automática como se quer fazer, né? Tipo, não é que as pessoas esquizofrênicas tenham uma propensão natural a ser criativas, né? Embora tenha muitas que o sejam e que façam trabalhos criativos a respeito. Então, eu tinha muita clareza sobre isso, e como eu já falei, é um medo que eu tenho. Sim, eu acho que eu tenho como sei da dor que traz, esse medo de perder o controle é uma coisa que atravessa o romance todo, principalmente através da mãe, né? Mas também através dela mesma. Acho que a personagem da neta encarna essa questão ambivalente, né? Que começa muito romantizando assim, a loucura, porque a avó ocupa esse lugar quase mítico para ela, né? Uma pessoa para a qual o controle era tudo que era bom de se perder, né? Porque abria portas para outros mundos possíveis, e não esse mundo controlado, restrito, mutilante, né? Do lado de fora, né? Mas ela também, aos poucos, ela vai, quando já está lá dentro, ela começa a ver começa a ver para além dessa romantização, né? Começa a enxergar a mãe dela como uma personagem digna de misericórdia, né? Digna de, enfim, de pelo menos merecer uma nova olhada, né? E um novo olhar, desculpa. E eu acho que o controle tá no centro disso, assim, de ver que dentro desse, assim, que o controle não precisa ser essa coisa absurdamente ruim e tal, porque, enfim,
Depende muito do conceito de controle que a gente lida, né? Sim. E eu acho que ela faz ela repensa tudo, né? Inclusive o que é realmente perder o controle, o que é romantizar essa perda do controle, qual controle, né? Essa pergunta que tu colocaste agora é definitiva. Qual o controle? De que controle nós estamos falando, né? E eu acho que eu gostei muito da tua resposta, porque foi justamente a leitura que eu fiz a respeito da maneira como tu tratas essa relação das personagens com a questão da loucura. E me pareceu uma leitura muito refinada, uma abordagem muito refinada, que tu fizeste, que te afasta de alguns clichês que nós vemos com muita frequência em algumas obras, assim, em alguns escritores, né? Tu abordaste um pouco disso aí agora. Foi um dos elementos que mais me interessaram na leitura da obra. Uma coisa que me chamou a atenção, Maria Helena, é que a personagem Sofia, né, ela é denominada Sereia pela avó, né, e ela, na verdade, se a gente vai pro mito, a sereia é aquela capaz de encantar os outros, né, de levar os outros para o fundo do mar, e a gente tem uma inversão no teu livro, né, a sereia que é encantada, de certo modo, pela possibilidade de querer saber alguma coisa sobre o paradeiro da avó e depois sobre a própria ilha, né? Eu acho que a ideia da ilha aqui é muito interessante como hospício, manicômio, não sei como é que nós poderíamos chamar perfeitamente, dar um nome técnico, né? Mas ela sofre um encanto, né? Essa busca de querer saber um pouco mais. E aí também, agora falando diretamente da ilha, para mim a leitura, a minha primeira impressão é que eu ia enxergar alguma coisa assim ao tom da Invenção de Morel, do Bioy Casares, assim, que foi a primeira imagem que me apareceu, e aí tu rompe essa expectativa. Eu acho que romper essa expectativa também com o fantástico, que é proposto no início, antes mesmo da ideia da ilha, eu acho que também são duas chaves assim que tornam o romance agradável, né? Quando a gente está esperando e talvez está esperando o clichê e tu foge de alguns clichês, eu acho que é nisso que ganha. Mas eu queria que tu falasse essa ideia das sereias avessas aí, se tu pensou nisso, ou foi uma construção, ou surgiu também ao longo do romance. A sereia foi uma das coisas que nasceu bastante cedo, quando eu comecei a pensar nessa construção ficcional do delírio, né? E a sereia, eu acho que ela vem de um lugar muito mais inconsciente, assim. Claro que depois eu fui elaborando ela mais e tal, mas ela vem de um sonho que eu tive, assim. Eu tenho assim, o mar e principalmente o Caribe, para mim é um negócio, eu sou super cética com tudo, mas o mar tem um lugar meio especial, assim, de amuleto, enfim, na minha vida. E teve uma vez que eu tive um sonho que, enfim, eu via umas águas, tipo, como se estivesse na beira do mar, eu via a água toda se virando, assim, se mexendo e tal, e eu descobri que tinha umas peixes, e depois eu vi que era uma sereia, e no sonho, vendo isso, eu entendi que era que a minha mãe tinha morrido, coisa que não aconteceu, graças a Deus. Mas essa imagem assim de uma sereia que vem me dizer alguma coisa, foi o que depois foi virar a sereia a Sofia como sereia, né? Me interessava principalmente da sereia essa existência híbrida, né? Essa questão de ser uma figura que se move entre mundos e que, de alguma forma, talvez ela tinha a função de encantar, mas era ela que era encantada, porque ela tendo perdido a avó, era como se ela tivesse perdido um pouco essa capacidade de encantar e precisasse encontrar ela de novo. E essa é a busca, né? Ela recuperar essa coisa que ela sente que perdeu. Eu acho que é a capacidade de se encantar e de encantar
o outro, assim, com essa, pela via da imaginação, pela via do desejo, pela via do, enfim, da perda desse controle que a gente estava comentando, né? E sobre a quebra com o fantástico, foi uma coisa que eu me planteei bastante, assim, se não devia manter tudo numa chave do fantástico mesmo. Mas eu optei que não, porque o que me interessava fazer era falar sobre a arbitrariedade, em muitos casos, a linha que separa o racional do irracional, né, a loucura da sanidade mental, e para isso era mais interessante falar desde um realismo que se permitia aprofundar na criação ficcional de um delírio, mas sabendo que é um delírio, né, passando por esse filo, né. E por isso eu optei mais por essa construção que flerta um pouco, mas que não, tem uma clara explicação aí que não deixa o relato ir assim para esses outros universos, né. Tem minha chave realista permeando tudo, assim. Maria, a gente falou sobre alguns temas que têm a ver com o processo de decomposição do livro, e tem outra questão que é até anterior, que é a questão da língua e do idioma, né? O livro foi publicado, não sei, simultaneamente em português e em espanhol. Eu gostaria de saber como se deu esse trânsito bilíngue durante o processo da escrita, né? Que acho que essa característica também é das mais peculiares do teu romance. Então, esse livro é a minha dissertação de mestrado, na escrita criativa na PUC, né? E eu optei por escrever ele em espanhol, até porque, sei lá, isso foi em 2016, eu comecei um pouquinho antes de começar o mestrado, e eu ainda não me sentia em domínio, assim, não me sentia tão confortável como me sinto agora, talvez, com o português. Então eu optei por escrever em espanhol, e a primeira versão inteira foi em espanhol. Só que aí eu comecei a, trabalhar ele um pouco mais, enfim, teve algumas outras versões em espanhol. Porque quando eu comecei a me interessar, tipo, tá, agora eu vou tentar publicar, eu comecei a falar por aqui, por lá, e aconteceu que a editora Zucchi, eu estava mostrando para eles um livro de contos, ele, mas tu não tem um romance? Falaram para gente que tu tinha um romance. Aí, tá, o romance existe, mas ele tá em espanhol. Aí falaram que eles leriam mesmo, assim. E eu já comecei a trabalhar na tradução. Foi um grande tema para mim, se eu dava para outra pessoa traduzir ou se eu tentava traduzir. Mas eu optei por traduzir porque eu sabia que essa tradução ia ser, na verdade, uma reescrita. E foi isso que aconteceu. A versão traduzida mudou, assim, bastantes coisas, não necessariamente de plot, mas, sim, principalmente de estilo. Algumas cenas ficaram muito maiores, algumas coisas ficaram mais aprofundadas, e ao ponto de que quando primeiro surgiu a publicação em português e depois veio a espanhol, e foi tanta reescrita que quando eu fui publicar em espanhol eu precisei retraduzir. Aí eu fiz uma tradução primeiro do espanhol para o português e depois do português para o espanhol, adequando tudo que eu tinha mudado. E eu acho que foi super interessante. Aí o que eu fiz foi uma revisão. Eu busquei alguém que fizesse uma revisão da tradução, que foi a Júlia Dantas, lá da PUC também. Que outra questão interessante ali com relação a esse processo é que ela é uma pessoa que já conhecia meu texto, que a gente fez um monte de cadeira e oficinas juntas. Então, uma pessoa que sabia muito bem, assim, que conhecia a minha escrita, tanto em espanhol quanto em português. Então, era alguém que eu sabia que ia entender o que era sotaque de estilo e o que era realmente problema, né? Então, foi essa, eu digo que foi uma tradução circular desse processo. E finalizando, assim, encaminhando o final e pegando como um gancho que eu acho que serve para encerrar bem algumas coisas que tu colocaste, Maria Helena. No teu site tu colocas assim: às vezes escrevo, outras vezes escrevo. Depois de tanto tempo no Brasil, depois de tanto tempo convivendo com os brasileiros e escrevendo,
A pergunta que eu faço, né? Hoje, escrevis ou escreves? As duas coisas. Eu meio que, às vezes, uma coisa até inconsciente, sabe? Optar por escrever tal ou qual coisa em espanhol ou em português. Eu No percebo, mesmo, assim, em retrospectiva, igualmente, no mesmo nível, o que tu fazes mais hoje? acho que é assim, sempre português, sempre preciso demora um pouco mais, porque sempre encasqueto de fazer algumas coisas que talvez eu ainda não tenha domínio pleno, assim, né? Tipo, assim, brincadeiras com a linguagem propriamente, né? Em espanhol eu faço o que eu quiser, que eu me sinto mais autorizada, né? Em português eu já estou me sentindo autorizada, mas demorei mais, claro, né? Mas eu acho que eu já estou entendendo, assim, essa escolha, às vezes, pelo português ou pelo espanhol. Eu percebi que quando é uma coisa mais que me toca mais pessoalmente, que lida com algumas questões, assim, eu tendo a passar para o português. Eu tendo a começar com o português, porque já é um dispositivo de distância, de alguma forma, né? Embora cada vez a distância esteja ficando menor. Então, Tu acha que o contato com o português, ele enriqueceu o teu castelhano? E eu explico a minha pergunta, me recordei agora de um trecho de um escritor espanhol, pelo qual sou um grande admirador, que é o Miguel de Unamuno, que ele comandava os seus conterrâneos espanhóis a conhecerem a língua portuguesa, a estudar os escritores portugueses, porque, segundo ele, o conhecimento da literatura portuguesa os faria compreender melhor o castelhano. Eu quero saber se alguma coisa desse tipo aconteceu contigo. eu acho que sim, com certeza. Tanto a leitura quanto a própria escrita, né? Porque, assim, conhecendo o português e tendo que entrar nas entranhas, assim, da linguagem mesmo, do trabalho com a palavra, eu acabei conhecendo muito mais coisas que até então eu só intuía sobre o espanhol, sabe? Sim. E a própria leitura, não sei, a aproximação com o próprio vocabulário, com a ideia de idioleto, né, da pessoa, assim, eu acho que isso realmente ficou muito mais complexificou na minha cabeça, assim. Eu acho que eu, sei lá, de alguma forma, a palavra que eu sei, né, me sinto muito mais autorizada a fazer coisas, sabe? Como que se a própria distância do idioma, no caso do espanhol, né, tá, tipo, eu não estou falando tanto espanhol no meu dia a dia, né? Sim. Então, a própria distância já, sei lá, me gera uma vontade de brincar com o idioma, né? De recuperar algum sotaque. Só por dar um exemplo, na minha cidade, em Maracaibo, você fala de vós. É uma Sim. conjugação diferente, não é a conjugação rioplatense, mas você fala de vós. É o vós mais espanhol. E eu nunca tinha me atrevido a usar o vós na literatura. Eu tava assim, por quê? Porque é uma coisa que nem o você e o tu, né, no sul. A gente passa pelo crivo, assim, e vira automaticamente tu, na Venezuela. E agora, pela primeira vez, eu tô, tipo, entendendo o valor daquele você, o valor daquele, a beleza daquilo, sabe? Só porque eu tô longe, eu consigo enxergar com outra, sei lá, com outra oxigenação, sabe? E então acho que sim, acho que meio espanhol com certeza cresceu a partir do contato com o português, não tenho a menor dúvida. Interessante. A Maria Helena, né, ela foi alfabetizada no TU de Porto Alegre, então a gente já tem essa marca dela aí muito claramente, né? E eu acho que nós aqui do Rio Grande do Sul, a gente sofre também com a coisa do tu e do você, né? Usar o tu ou usar o você e alcançar um outro espaço no país é uma coisa que acontece conosco também, mas aqui eu li em espanhol, o Celso também, nós fizemos a leitura aqui, a Michelle leu os dois, né, conseguiu ler os dois nas duas línguas, mas eu enxerguei a coisa do idioleto, eu acho que no espanhol fica mais clara, né, Maria Helena, o Domingo, no caso, a fala dele ou dos outros homens que aparecem na história, isso é muito mais claro no espanhol do que na nossa versão brasileira, né? E eu acho que a gente consegue pescar ainda que talvez tu tenha mais
te sinta mais à vontade ainda na língua espanhola, né? Mas a conversa está ótima, mas já esgotamos o tempo e eu gostaria de agradecer a disponibilidade da Maria Helena e vir aqui conversar conosco sobre o livro, sobre o romance Os Continentes de Dentro, dar um pouquinho do seu tempo, né, escutar as nossas perguntas. Espero que tenha sido agradável para ela, como foi para nós, e porque é um romance que nós gostamos, que nós indicamos, e isso nós deixamos claro nas nossas conversas pessoais antes do programa. Eu gostaria de trazer aqui também, né, para Maria Helena. Foi muito legal a leitura do romance. Então, a gente encerra esse episódio do podcast, lembrando das nossas bolsistas, da Maísa Malavolta e da Luísa Ribeiro, que sempre estão conosco, divulgando nas redes sociais, editando o podcast, e ficamos para um próximo, né? E que seja tão agradável quanto foi essa conversa, esse diálogo com a Maria Helena. Então, muito obrigado a Maria Helena mais uma vez. Muito obrigada, pessoal. Adorei a conversa sobre todos os temas. Né? Boa noite.